Olá, meus irmãos, tudo bem? Espero que todos estejam tranquilos, na paz de Cristo. Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esta devocional diária. Como o nosso tempo é um tempo curto, porque isso não é um sermão, e sim uma reflexão de alguns momentos para que nós possamos entrar em comunhão com o nosso Deus. E hoje me foi colocado no coração dois episódios, duas passagens na Bíblia. A primeira está em Marcos, capítulo 16, versos de 14 e 16. E logo em seguida, nós vamos para Atos 17, de 21 a 23 e de 30 a 34. Vou repetir para que vocês possam fazer acompanhamento. Marcos 16, de 14 ao 16. E Atos 17, de 21 a 23 e de 30 a 34. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, iremos agora, Senhor, ler a Tua palavra e te pedimos humildemente que nos ilumine e nos dê entendimento para poder compreendê-la adequadamente e colocar em prática os seus ensinamentos. Muito obrigado, é o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Marcos 16, 14 e 16. Finalmente, apareceu Jesus aos 11 quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Agora vamos para Atos 17, 21, 23 e 30, 34. Pois todos os atenienses e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do aerópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual estava inscrito: Ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente que eu vos anuncio agora. Ora, não levou Deus em conta dos tempos de ignorância, e agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão, Jesus, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Uns zombam, outros creem. Quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns escarneceram, outros disseram: a respeito disso, te ouviremos numa outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estavam Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Tâmiris ou Tamires, e com eles outros mais. Interessante essa passagem, as duas passagens, porque nós temos um mandamento. Mandamento, para quem não sabe,
é uma ordem, é uma decisão que manda que alguém faça. Nos 10 mandamentos nós temos: não matarás, não terás outros deuses além de mim, honra pai e mãe, guarda o dia do sábado, e todos eles são ordens imperativas. Aqui nós temos um mandamento de Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Este é o mandamento de Jesus, é uma ordem para que nós façamos isso. E Paulo, sabiamente, como servo do Senhor, estava fazendo exatamente isso. Ele foi até Atenas pregar para os gentios. E chegando lá, nós acabamos de ler, ele encontrou um altar, porque os gregos eram muito religiosos e tinham dezenas, centenas de deuses. E para que não desagradasse, caso eles esquecessem de algum deus, eles criaram um altar a um deus desconhecido. E Paulo sabiamente falou: eu venho aqui para falar deste Deus que vocês não conhecem, esse Deus desconhecido. E falou de ressurreição, e falou de Jesus. E o que aconteceu? Os próprios ouvintes zombaram, não creram, e alguns falaram: a respeito desse negócio de ressurreição, nós vamos falar com vocês em outra hora. Mas alguns creram, Dionísio, Tamires e outros que estavam com ele. Então nós observamos aqui o seguinte: será que valeu a pena Paulo falar para tanta gente e somente meia dúzia, de 3 ou 4, como diz na gíria, acreditaram? Vocês podem dizer que não. Poxa, um esforço tremendo, ir até Atenas e pregar para uma multidão num grande anfiteatro, e somente 2 ou 3 crerem ou creram. Mas acontece que o mandamento que nós lemos era bem claro. Jesus não deixou dúvida: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Para quem já leu o livro de Atos dos Apóstolos, vão ver que teve uma passagem quando Pedro foi até a casa de Cornélio, e chegando lá, Cornélio e os outros que estavam lá não eram judeus, e o Espírito Santo desceu sobre eles. E Pedro, naquele momento, falou: verdadeiramente eu creio que Deus não faz distinção de pessoas. E aí, quando nós trazemos para os nossos dias, o que às vezes vejo em Facebook e em outras mídias sociais, que as pessoas, na hora de pregar, elas fazem como se fosse assim, uma seleção. Eu não vou pregar para este porque ele é ateu. Eu não vou pregar para aquele porque ele como se diz assim, adepto a uma outra religião. Você é um idólatra, você não crê. E nesse caso eles fazem uma acepção de pessoas. Eles fazem dizendo que, na realidade, ele é melhor do que as outras pessoas. E estão esquecendo que, na realidade, Paulo, quando pregou, foi para muitas pessoas, mas somente um grupo pequeno creu. Porque era Paulo que estava pregando? Não. Paulo nunca converteu, vou falar isso aqui agora, nunca converteu ninguém. Pedro nunca converteu ninguém. Nenhum dos apóstolos converteu ninguém. Eles levaram a palavra, eles pregaram as boas novas, pregaram o evangelho. A conversão vem do ouvir através do Espírito Santo, que faz o trabalho, que faz o chamado. A pessoa não se converte, ela é convertida pelo Espírito Santo. Então, nós não podemos de maneira nenhuma acusar as pessoas: você é muçulmano. Não interessa. Jesus não falou que era para pregar só para os judeus.
Era para todos, senão nós não teríamos ouvido a palavra, porque Paulo foi o apóstolo dos gentios, quer dizer, daqueles que não eram judeus. Então nós temos que ter um cuidado muito grande, não atacar as pessoas de outras religiões, porque da mesma forma que você ataca, você separa, você faz uma barreira. Eles não querem mais ouvir. Aquele cara, crente, é muito chato. Ele fica falando o tempo todo que eu estou errado, que eu vou para o inferno. Não. A sua obrigação é pregar o evangelho, as boas novas, como Paulo fez. Leia esse capítulo todinho que você vai ver como Paulo falou das coisas boas que o evangelho tinha, do poder de Deus. Ele falou. A obra de converter aqueles que acreditaram é do Espírito Santo. Não tente você ser um croner do Espírito Santo, de querer que você convença as pessoas. Ah, eu converti aquela pessoa. Não, você não converte ninguém, como ninguém converte ninguém. Nós temos sim que falar do Evangelho para toda criatura. Devemos divulgar as boas novas, que Cristo veio ao mundo, se deu como sacrifício para que nós tivéssemos a salvação. E o seu sangue derramado perdoou os nossos pecados. A obra de conversão é do Espírito Santo. Eu nunca converti e nem tenho essa pretensão de converter ninguém. Levemos o Evangelho a toda criatura. Se eles vão ser convertidos pelo Espírito Santo ou não, isso não é problema nosso. A nossa obrigação é cumprir o mandamento de Jesus. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. E existem várias formas que, numa outra oportunidade, nós iremos falar de pregar o Evangelho. Não só falando, mas com a nossa atitude, com o nosso trabalho, com a nossa solidariedade, dando um exemplo de como Jesus deu quando passou aqui na Terra. Então, não vamos fazer distinção, não vamos fazer distinção de pessoas, porque Deus não faz essa distinção. Ele quer que todos sejam salvos, Ele quer que todos ouçam o Evangelho e compete a nós levar essa palavra, porque está escrito, se você não falar, até as pedras clamarão. Até um outro dia, meus irmãos, fiquem com a paz de Cristo e vamos orar para nos despedir. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento, por este tempo em que refletimos a sua palavra. Ensina-nos, Senhor, a pregar o seu evangelho a toda criatura. Dá-nos essa compreensão para que possamos divulgar a sua mensagem. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém.